Damos continuação a nossos estudos nas Sagradas Escrituras, ainda naquela sequência de estudos dos capítulos 10, depois o 11 e agora o capítulo 12 de Daniel. Abramos nossas Bíblias e vamos observar no texto bíblico o que nós temos neste capítulo 12. Inicialmente, vamos fazer a leitura, são 13 versos, vamos ter já em mente, numa leitura, todo o texto em si. Assim está escrito, portanto, a partir do verso 1: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Verso 8: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele me disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao fim do tempo, ou ao tempo do fim. E muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. No nosso estudo do capítulo 12, precisamos considerar inicialmente alguns fatos anteriores, antecedentes a este momento,
porque o capítulo 12 não é distinto dos outros capítulos, em particular do capítulo 10, 11, ou seja, a visão, a revelação dada a Daniel começou no capítulo 10. Primeiro uma parte introdutória, várias visões, palavras trocadas. No capítulo 11, aí sim vem a parte profética, trazendo muitas informações, e depois o capítulo 12 que estudamos agora. Capítulo 11, o que vimos antes, que todo o capítulo 11 fala de guerras sucessivas entre os reinos, um do sul e o outro do norte. Estes reinos sul e norte são consequência da divisão do Império Grego. O Império Grego foi dividido em 4 regiões. Essas 2 regiões, norte e sul, se destacaram e se guerrearam em todo o tempo, em investidas sempre de um ao outro. Mas, dentro desta colocação, desta guerra prolongada, sim, chegamos às informações importantes, como que haveria desolação, profanação do templo de Deus, do ritual, do culto a Deus, que naturalmente no templo das figuras se realizava em Jerusalém e no santuário que ali estava edificado, no lugar daquele que foi antes o lugar do templo de Salomão. Mas Zorobabel reedificou, e no aprimoramento, no tempo de Jesus, temos um templo ali, que seria, no caso, profanado. E lembremos também que a palavra cita categoricamente que haveria provação e purificação dos santos. Isso registrado no capítulo 11, verso 30 a 35, por exemplo. E é bom que nós estejamos revendo. Mas antes, são acontecimentos do tempo do fim, isso que estamos tratando no capítulo 12. E o capítulo 11, em particular, no seu último verso, mostra a destruição, o fim daquele que foi chamado o iníquo, ou o assolador. Passando em frente nas nossas considerações, mas lendo o texto no capítulo 11, observem bem o verso 36, melhor dizendo, verso 31, quando a palavra diz para nós desta forma: e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Atenção para isso. Não podemos tomar este texto do capítulo 11 desligado do capítulo 9, para depois podemos seguir entrando no capítulo 12 propriamente. O templo seria destruído, cessaria, tirariam o contínuo sacrifício, e observe, estabelecendo a abominação desoladora. Esta mesma palavra está no capítulo 9, versos 26 e 27 de Daniel, mostrando a destruição do templo. Então voltemos, que diz lá em Daniel, capítulo 9, o povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário. Pronto, isso já nos coloca no ano 70 da nossa era. Então o capítulo 11 já atinge o ano 70
desta nossa era, após Jesus, ainda mais considerando que Jesus morreu em torno do ano 33, dessa mesma era que falamos. Muito bem, destruição do templo, e se estabelece a abominação desoladora. Precisamos bem considerar isso e entender que quando o templo foi destruído e veio a abominação desoladora, e vem também, diz o verso 27, o assolador, nós estamos já na última semana, a semana de número 70, e em particular já na metade para o término, ou seja, na segunda metade da última semana. Então, com a destruição do templo, estabelecendo a abominação desoladora, temos somente 3,5 dias daquelas 70 semanas de Daniel. Aí, observe, vem a assolação, vem muitas coisas, guerras estão determinadas e até ao fim. Aí está, desse tempo de Jesus morto e quando foi ao céu, e a destruição do templo, o chamado tempo de grande aflição, ou que muitos dizem grande tribulação, que de fato é 3,5 dias, mas dias de Deus, que podem ser anos, podem ser décadas, podem ser milênios, não importa, é metade de uma semana na contagem do nosso Deus. Observe que isso está colocado certinho com a palavra de Apocalipse, que uma vez que Jesus morreu e subiu ao céu, houve batalha no céu, Apocalipse 12, e Satanás foi derribado na terra, e os anjos disseram: ai dos que moram na terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Então, com esta investida de Satanás, agora na terra e aos homens que aqui estão, nas suas diversas gerações, é o período da chamada grande tribulação. Muito bem, capítulo 8 de Daniel, consideremos bem, diz o verso 9, que também, igualmente, do Império Grego, que depois foi dividido em 4 partes, e de uma das partes é que vai sair, verso 8, melhor dizendo 9 do capítulo 8, e de uma delas saiu uma ponta pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, sul, e para o oriente, e para a terra formosa, Canaã, e se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas deitou por terra, e os pisou, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Segunda vez que fala da investida de um reino, de um poder que se levanta da divisão do Império Grego, capítulo 8, depois do capítulo 11. Continuemos mais um pouco. Observando o capítulo 8 de Daniel, tudo isso em antecedentes para depois entrarmos no capítulo 12, diz o verso 23, mas no fim do seu reinado, dessa ponta pequena, desse poder que se levanta de uma divisão do Império Grego, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, atenção, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento, verso 25, também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos,
e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E depois, ainda em Daniel, agora no capítulo 11, verso 32, e aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. 33. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Está tudo no controle de Deus. Deus estabelece tempos, e no devido tempo Deus age e muda o que tem que mudar, ou faz cessar o que tem que fazer cessar. Senhoria total de Deus. Mas observe, nessas palavras iniciais, precisamos estar atentos. Grande tribulação, aflição, é desde quando Jesus subiu ao céu, desde quando o Evangelho se espalhou pelo mundo. Jesus diz: no mundo tereis aflição, não podemos esquecer isso. E todo aquele que quiser seguir a Cristo Jesus piamente padecerá perseguição. E observem que a tribulação, a aflição é justamente para a purificação dos santos, dos sábios. Completando essa palavra com a de Isaías: provei-vos não no cadinho de fogo, como se purifica a prata, mas no cadinho da aflição. Então a aflição tem que ser em tempo que aqueles que são afligidos estão sendo purificados. Então não existe uma tribulação, uma aflição que não seja para purificação, e isso para todo o povo de Deus em todo o tempo. Nessas palavras iniciais, lembrando que vimos anteriormente, capítulo 11 vai voltar a dizer para nós, lembrando o verso 35 que já lemos e que diz: alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos, e isso será até o tempo do fim. Não é por um tempo limitado, é até ao fim. Só cessa a luta, a aflição, a tribulação com o fim. 36. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais. 40. E no fim do tempo, o rei do norte. 41. Entrará na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas os rumores do oriente e do norte o espantarão, e sairá com grande furor a destruir e a extirpar a muitos. Aí mostra que este reino que se levanta ao norte caminha para o final, em que o fim estabelece a sua destruição. Pelo que não existe um anticristo em todo esse tempo, em termos de um homem, e nunca será um homem. Sempre foi o espírito das trevas, que em cada geração investe através de alguém. Assim como disse João na sua carta, muitos se têm feito anticristo. Ou seja, Satanás usou a muitos para serem contrários
a Cristo. Isso de geração em geração. Mas ele mesmo nunca virá como homem. Estará sempre tomando alguém como seu instrumento para agir contra o propósito de Deus e para afligir os santos de Deus nas muitas gerações. Portanto, esse reino do norte, na verdade, nem é um rei, é um reino, é um sistema que atravessa décadas e séculos e gerações, e por fim será manifestado não mais na representatividade ou figura de um homem que está agindo contrário, mas no próprio Satanás, que é o príncipe das trevas, oposto a Jesus, que é o Senhor da luz. Ele é luz. Continuando, e agora sim, entrando no capítulo 12, primeiro verso, quando diz: e naquele tempo se levantará o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Repito, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. É no tempo da tribulação, da aflição, que há a salvação de almas. Observe bem: livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Aqui está mais outro ponto. A tribulação, a aflição é para purificação, e serão purificados, mas ao mesmo tempo livres contra o pecado, todos aqueles que estão escritos no livro da vida. A palavra diz: naquele tempo. Vamos destacar qual época. Naquele tempo, qual é? Voltamos a Daniel 11, 32 a 40. Naquele tempo em que haverá o quê? Grande luta contra os servos do povo de Deus. Lembremos que acabamos de ler: o povo santo será destruído, haverá profanações. Observe bem: sobre as asas da abominação virá o assolador, ou a assolação abominadora estará aí. Tudo isso é nesse tempo que haverá uma aflição qual nunca houve. Não é para o futuro. No caso nosso, já é passado, porque o anjo no capítulo 11 deu a revelação do que seria futuro de Daniel, mas disse que após o templo ser destruído e o príncipe do príncipe ser retirado, aí sim haveria toda esta miséria, essa abominação, essa destruição. Então é naquele tempo, ou seja, é o tempo que já esteve no futuro de Daniel, mas chegou o seu tempo presente, e para nós, tendo começado após a destruição do templo, é passado, mas a luta do mal continua contra o povo de Deus. Então ainda estamos na grande aflição, qual nunca houve. Pergunto: não estamos em aflição? Alguém vai dizer: não, porque no tempo do Império Romano os cristãos eram mortos aos milhares, e hoje, pela televisão, pela prostituição, pelas drogas, quantos são mortos? E pela facilidade que a lei apresenta para a iniquidade, quantos estão morrendo? Só na permissão ou legalização da separação no casamento, legalização do segundo casamento, e daqui a pouco mais alguma coisa, e passando o tempo, outra miséria, outra abominação. Quantos estão ficando de pé? Ou quantos cristãos já não tombaram nessas coisas iniciais que aí estamos vendo? Portanto, entendamos: a grande tribulação será 3,5 tempos, mas tempos que já começaram desde que Jesus subiu ao céu e o diabo foi derribado na terra, e permanece.
E os 3,5 tempos terminará quando Jesus voltar, porque até ao fim haverá aflição ou grande tribulação. Por isso que a palavra diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelo filho do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Tempo de angústia qual nunca houve. Observe, Miguel se levanta. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Haverá o livramento dos que estão escritos no livro da vida. Todos que estão escritos no livro da vida não se deixarão marcar pelo sinal da besta. Uma besta que na verdade já está no mundo há muito tempo, e há muitos esperando que ela ainda venha. Mas a revelação do Apocalipse é que a besta já não é, mas há de vir. Então ela tem uma apresentação dela já no passado, mas voltaria a estar no presente. Observemos que esse verso 1 está antes da proclamação da ressurreição. Antes, o que vamos estar fechando, analisando Mateus capítulo 24, versos 29 a 31, que também pode ser enriquecido com a palavra de Apocalipse 20, verso 15. Mas sigamos em frente. Verso 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Pergunta: a grande aflição qual nunca houve é antes ou depois da ressurreição? Está claro aí. Verso 1 diz: haverá aflição qual nunca houve, e depois virá a ressurreição. Quando que haverá ressurreição? Na vida de Cristo Jesus. Então a grande aflição, a grande tribulação é antes de Jesus vir. Ressurreição e juízo é a palavra que está em João 5, 28 e 29. Não vos admireis disso, porque chegará a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem sairão, só que uns para a glória eterna e outros para a destruição, a vergonha eterna. Observemos: depois de um tempo de angústia, qual nunca houve, e depois de um tempo de livramento escritos no livro da vida, é que haverá ressurreição. Abrindo Mateus capítulo 24, que anunciamos antes, é Jesus falando, quando no verso 29 ele diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olhando os versos outra vez, verso 29, o que vem antes? Aflição. Depois da aflição, daqueles dias, mas ainda Daniel diz: depois daquela aflição qual nunca houve. Sim, aí verão Jesus vindo sobre as nuvens do céu. É o último dia, é a volta de Jesus, é a ressurreição dos mortos, é o arrebatamento da igreja e pronto. Na verdade, as pessoas trazem outro ponto confuso, dizendo que há
uma ressurreição e depois haverá uma outra ressurreição. É uma infelicidade, porque não compreenderam Hebreus capítulo 11, versos 39 e 40, apoiado na palavra também de João 3:13, quando Jesus disse em João 3:13 que ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. Palavra dele mesmo, só ele que desceu e só ele que subiu. A ressurreição primeira é de Jesus, não há nenhuma outra ressurreição, até que venha o último dia na vida do Senhor Jesus. Então, se alguém acha que Maria ressuscitou, subiu para o céu, negativo. Se algum outro santo ressuscitou e foi para o céu, negativo. Ninguém subiu ao céu. É determinação, 1 Coríntios 11, versos 21, 22, 23. Mas consideremos ainda o capítulo 24, todo ele fala dos sinais e fim do tempo. E Jesus falou tanta coisa ruim, disse, não é o fim. Falou mais coisas ruins, depois disse, é o princípio de dores. E depois mais coisas, em particular, aquela palavra que está no verso 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, então pouco haverá, jamais. E aqueles dias, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Observe bem, Jesus falando, vai ser abreviado para Jesus vir. Mas eu estava falando em particular, e me lembrei agora, que não citei Hebreus 11, 39 e 40, quando que diz lá a palavra? Vamos ver no texto mesmo. Diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Não vai ter entrada no céu uns depois outros, não. Está escrito aqui que Deus quer que todos entrem juntos. Repetindo, verso então, e todos eles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora, se houver duas vindas de Jesus, uma turma vai na frente depois da outra, então falha esta parte ali, como falha também 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando a palavra diz, vamos Tessalonicenses, um instante, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, quando ali diz, verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos, sempre com o Senhor. É falsa, é incorreta a ideia de que Jesus vai vir e vai ficar na terra em algum tempo. João 14 outra vez, ele vem sim, mas para buscar os seus, vem nas nuvens, e das nuvens vai embora, não vai descer.
E na vinda do Senhor, segundo Pedro capítulo 3, tudo será destruído. Mais alguma palavra? Hebreus 11:39 não alcançará a promessa, e essa promessa é a ressurreição. É que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira. O que falta? A coroa da justiça, a coroa da vida, que o Senhor me dará, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. O alvo maior é a vida eterna com Deus na eternidade. E todos os justos que morreram, a palavra diz, estão no pó, aguardando a ressurreição do chamado último dia, e não uma outra ressurreição que estão às vezes citando. Não, a igreja, o povo de Deus é um, e quando subir para o céu vai subir um povo. Nunca haverá dois povos, um Israel carnal e uma igreja espiritual. Nunca haverá isso. É um povo que em todo tempo é espiritual. Como Paulo disse que é circuncisão, não aquela que é da carne, mas aquela que é do espírito. Por isso que muitos israelitas, muitos de Israel, melhor dizendo, não são israelitas, que nem todos guardam o concerto com Deus, ainda que tenham o DNA de Abraão, mas os que são da fé. Continuando, portanto, colocado bem claro isso aí, cremos assim, que a aflição, a tribulação, grande tribulação ou aflição, qual nunca houve, citado em Daniel capítulo 12, verso 1, e por Jesus em Mateus, bem claro lá em Mateus 24, é antes da ressurreição, da vinda de Jesus. Continuemos. O verso 3: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eterno. Mas observe que a glória do justo é depois da angústia, qual nunca houve, e na mesma e única ressurreição. Única ressurreição. Cito segundo Tessalonicenses, o capítulo 1, quando Paulo, falando da aflição da igreja em Tessalônica, ele disse assim, leio o verso 4 e sigo outros versos. De maneira, diz Paulo, que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Ou seja, o que Paulo diz? Que a igreja de Tessalônica, as igrejas em geral, as igrejas através dos séculos e dos milênios até agora, têm padecido perseguições, mas é justo. Nós não fomos chamados só para a glória eterna, mas para continuarmos as aflições de Cristo Jesus. Se formos afligidos como Ele foi afligido, seremos glorificados como Ele foi glorificado. Então observe, a aflição, a tribulação é antes, como prova que devemos estar vencendo
e não negando em tempo algum a fé. Mas, dentro do texto, Paulo dizia à igreja de Tessalônica que quando Jesus viesse, o que ia acontecer depois? Descanso. Descanso para sempre. Mas o que mais aconteceria quando Jesus viesse? O que ele diz? Haverá ira de Deus, tribulação, a melhor palavra é ira de Deus, e eternamente, porque serão lançados no lago de fogo e enxofre, porque o Senhor, como labareda, virá tomando vingança. Portanto, não tem duas vidas, Jesus, não tem duas pessoas, é uma vida que define tudo. É a parábola da 10 vezes. Jesus virá, e quem está pronto sobe, quem não está pronto fica, e é o fim do mundo. Jesus disse que é como nos dias de Ló. Ló saindo, veio fogo. A igreja saindo, virá fogo. É a mesma coisa, é a mesma palavra. Continuando um pouco mais, passando ao verso 4 do nosso texto. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Fechar estas palavras até o fim do tempo. A ordem foi fechar, selar. As coisas vão continuar, mas a palavra estará fechada até o fim dos tempos. Atenção para isso. E acontecerá que muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. E nós somos testemunhos de como isso tem acontecido. E justamente, ainda que alguns digam que a ciência que se refere aqui não é essa, da tecnologia moderna, mas eu digo é essa sim, que Paulo diz, falsa ciência. E é uma ciência que mais vale para os homens viverem em contradição contra a palavra de Deus, ou voltados, atraídos por ela, do que na verdade servindo a Deus, conhecendo a Deus. É o que nós estamos vendo hoje. Por causa da tecnologia, até as famílias estão desagregadas, porque cada um tem televisão no seu quarto, cada um tem o celular no seu canto, todo mundo está preso na tela e ninguém conversa com ninguém, nem filho com pai, nem pai com filho, esposo com esposa, esposo com esposo, e está vendo isso aí, uma dispersão total. É o tempo do fim, é a ciência se multiplicando e atraindo as pessoas para amarem mais o mundo do que na verdade estarem voltados para Deus. Mas se fala de diversão, entretenimento, do que oração, jejum e buscar a Deus. Infelizmente, é a tal ciência multiplicada. Nós observemos os versos 8 e 9 também, que estão relacionados, na verdade, Daniel 12, versos 9, 8, 9 e 10. Verso 8, eu pulei versos 5, 6 e 7, porque a palavra verso 8 está ligada com o verso 4. E tu, Daniel, diz o verso 4, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Até o fim do tempo. Fechar essas palavras até o fim do tempo. Até o fim do tempo. Observando os versos 8 e 9. Diz o quê? 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Verso 9. Ele, o anjo que falava com Daniel, disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. Observe bem, aqui está um detalhe. Para Daniel foi fechado, e para nós está totalmente fechado?
não está totalmente fechado, mostrando que já estamos no tempo do fim, porque aos poucos a palavra vai sendo clareada para nós. Mas observem, Daniel não era para saber, porque não era assunto de 500, 600 anos antes de Cristo, é assunto para muito tempo depois, na morte de Jesus, na destruição do templo, na perseguição dos seguidores de Cristo Jesus, que não teriam mais o nome de Israel, que não seriam entendidos como adoradores a um Deus verdadeiro, mas hereges ou ateus até, por não adorar os deuses do mundo. E até hoje tem essa acepção de pessoa, essa incompreensão por parte dos homens. Mas observe o verso 10: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Verso 10 no início: mas serão purificados e serão embranquecidos e serão provados. Com o que mesmo que serão provados? Lá atrás já disse: espada, prisões, roubo, perseguições e etc, etc. Então a aflição é prova nossa. Cada um de nós somos afligidos de alguma forma, e nós ficando firmes, aí está o testemunho da nossa fé, que é uma fé viva, e não só de aparência e de palavras, mas de uma realidade daqueles que permanecem seguros em Cristo Jesus, fiéis até a morte, se necessário for. Portanto, chama atenção, verso 10: que serão purificados, embranquecidos e provados, através daquela aflição como nunca houve. Mas eles entenderão, os sábios entenderão, e os ímpios vão viver cada vez mais de forma ímpia e não vão entender, mas os sábios entenderão. Continuando um pouco mais, voltando ainda ao verso 4, para destacar algo mais: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Fecha essas palavras até o fim do tempo. Observando os versos 8 e 9. E agora, observando uma palavra contrária em Apocalipse, capítulo 22 e 10. Quanto para João, a palavra foi diferente. Como é que foi a palavra para João mesmo? E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. 500 anos antes de Jesus, fecha, não é para você. Mas 500 anos depois, com Jesus revelando a João, Apocalipse, a ordem é: não sela, divulga, publica, que o tempo já é chegado. E observe que o tempo é chegado. No tempo de João já era chegado, nós estamos 2000 anos depois, mas para a geração no tempo de João já chegou, já passou. Para nós é que é presente, mas a geração passada já chegou e já passou. Para a geração que vier, para eles será anunciado também, para eles também será o tempo do fim, se chegar a uma outra geração. Continuemos um pouco mais, e a palavra, lembremos, tu, Daniel, fecha essas palavras, sela este livro até o fim do tempo. No verso 4, que estava em pauta do nosso estudo, passamos para o verso 8 e 9, por causa do mesmo assunto, mas continua. Muitos correrão de uma parte para a outra. Quanta aflição no mundo, quanta aflição, quanta angústia, quanta inquietude, de toda forma, estão correndo de uma parte para a outra. E a ciência se multiplicará. Considere isso outra vez. Passando à frente, é só outra vez o destaque
não podemos perder o fio da meada do entendimento, que muitos serão purificados, embranquecidos e provados, através de uma grande aflição, qual nunca houve. Ainda em frente, verso 5. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois. Um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. Quando estudamos o capítulo 10, nós vimos que Daniel primeiro teve a visão de um ser glorioso, tal qual uma semelhança à revelação de Cristo Jesus, ali em Apocalipse capítulo 1. Não estou falando que era Jesus, tal qual. Depois veio um segundo ser, anjo, que o anima, e disse que tem 21 dias que ele foi enviado, mas não tinha conseguido vir. Mas agora veio o cabo Miguel e o ajudou. Pronto, então o ser glorioso era Miguel. E agora no verso 5, Daniel vê outros dois anjos. Então nós temos agora 4 seres celestiais e o Daniel. Mas sem muito interesse isso, só para entender o texto. Verso 6 agora. E ele disse, um daqueles seres, disse ao anjo, vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Observe que eu li, e ele disse ao anjo, ele está escrito homem, que a visão dele é de um ser, não chamou de anjo a nenhum deles, mas era um anjo. E esse anjo pergunta ao outro: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Que tempo haverá até o fim das maravilhas? Verso 6. Perguntas que naturalmente Daniel poderia fazer, porque ele não estava entendendo, mas o anjo já disse que está fechado, que não era para ele, então não falou mais nada. Mas ele vê que os anjos conversam. Qual é o tempo? O verso 7 tem a resposta. E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Pronto. Nesses versos 5, 6 e 7, nós temos a visão de mais 2 anjos e o assunto: que tempo que vai durar tudo isso? E a resposta em um juramento, o juramento de cumprir o que fora predito. Mas qual é o tempo? Qual é o tempo? Depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Faremos. Qual o tempo da duração das maravilhas? A resposta aí: um tempo, tempos, metade de um tempo. Nós temos que voltar todo o nosso estudo em Daniel capítulo 7, verso 21 e 25, Apocalipse 12, verso 6, depois verso 14, Apocalipse 11, verso 3, Apocalipse 13, verso 5, 6 e 7, e Daniel 9, 27, outra vez. 70 semanas de Jesus morto e do templo destruído até agora está correndo 3,5 dias. 3,5 dias finais da última semana. Mas 3 dias e meio, sim, tempos de Deus. Tempos de Deus. Tanto que aqui não fala 3 dias e meio, fala 3 tempos
e meio. Observe, depois de um tempo. Depois de tempos, 2. 1 e 2, 3. E metade de um tempo. Depois de 3,5 tempos de Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos. Já disse Pedro. Precisamos entender, é tempo de Deus, não de homem. E assim, observe que Apocalipse fala de 1260 dias, que dá 3 anos e meio. Lá em Apocalipse fala também de 42 meses, que também é 3,5 anos. Mas é anos ou dias? É dias numa citação, é anos noutra citação, mas a compreensão é que é 3,5 tempos de Deus. Não importa se é dias, se é anos, se é séculos, se é milênios, é 3,5 tempos, e que nós estamos afirmando que é o tempo dessa grande tribulação, ou aflição, qual nunca houve, que é de Jesus chegado ao céu, e nós aqui na terra, com o diabo aqui, que de lá foi expulso, querendo derribar a muitos de nós, porque como o leão está ao derredor, só procurando a quem possa tragar. Então Jesus morto até a glória, 3,5 tempos, que está por toda a Bíblia, 3,5 tempos, em que a igreja está no mundo, padecendo muitas aflições, mas tem que vencer, é sua prova. Mas ao mesmo tempo que os ímpios também estão aí, fazendo impiedade. Só que para nós a tribulação nos purifica, e para eles, quando eles têm aflição, é castigo, é aperto, é juízo de Deus em condenação. Porque com a morte deles cessa tudo. E aí é lago de fogo e enxofre a seguir. Porque serão ressuscitados para serem lançados na condenação eterna. Aqui precisamos estar atentos. A palavra que diz, depois de um tempo, e tempos, metade de um tempo. Então até quando vai ficar essa aflição? Até quando vai ficar tudo isso acontecendo? Até o fim. Lá em Daniel já falou até o fim. Muito bem. Mas tem outra palavra muito triste nesse meio. E não podemos descuidar. Não podemos descuidar. Qual é a palavra mesmo? Que o que determina o fim de tudo isso é o tempo, e é também, como está escrito aí no final do verso 7, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Muitos estão achando que o evangelho está crescendo, vai crescer, vai ser mil maravilhas, vai dominar o mundo. Vai nada. Existe um falso evangelho no mundo, de facilidade, do pode tudo. E em nome de Jesus qualquer coisa é consagrado, até o pecado, até as abominações. Isso não é evangelho, é Cristo Jesus. É o contrário. É aquilo que está em Tessalonicenses capítulo 2, apostasia e a manifestação do homem do pecado. Muitos anticristos hoje, com as suas leis, com seus projetos, contra a obra de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra as leis baseadas naquilo que Deus estabeleceu, colocando coisas ao contrário, anticristo. E quantos que se dizem cristãos estão sendo levados? Quantos? Por isso que Jesus disse que no final dos tempos haveria grande claridade? Não. Por se multiplicar a iniquidade, o amor iria esfriar. Quando Jesus vier, achará fé na terra? Foi a pergunta. E muitos estão se iludindo. Os brasileiros já são 25, 30 milhões de crentes. Que crentes? Que crentes? Que crentes?
Se são sal, por que o Brasil está pior? Por que o mundo está pior? O sal não está servindo para salgar. Se o cristianismo é luz, por que o mundo está cada vez mais em trevas? Então, na verdade, o poder do povo santo está sendo acabado, solapado, dia após dia. Vou dizer, com experiência de 40 anos para trás, o Evangelho não é nada disso. Os crentes oravam mais, não faltava a igreja, culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, etc. Consagrações, o poder de Deus se manifestava em muitos prodígios e maravilhas, em profecias que cumpriam, não profecias, palavras vazias que nunca chegou o dia de cumprir, que muitas vezes são profecias mais para massagear o ego das pessoas. Precisamos ter cuidado. E o Evangelho era publicado e as pessoas nos tinham como loucos, perdem tempo em pregar alguma coisa aí de santidade, quando podiam aproveitar o mundo. E muitos dos que rejeitaram este Evangelho hoje estão à frente de grupos que se dizem cristãos. Eu fico olhando e perguntando, mas que cristianismo é esse? O cristianismo que pregamos no passado, da oração, da renúncia e com manifestação do poder de Deus, eles não quiseram. Agora, o cristianismo do trazer o dízimo para ser abençoado, aí está cheio. A esse cristianismo eles aderiram. Fico surpreso. Ao mesmo tempo não, porque Tessalonicenses 2 diz: apostasia. Então, amando mais o mundo do que entrando na pregação do Calvário, que Jesus disse: nós deveríamos participar do pão e do cálice, porque isso fazendo anunciávamos a sua morte, até que ele viesse. Estão esquecendo da morte do Calvário. Jesus virá quando? Parábola das 10 virgens, à meia-noite. Meia-noite está tudo claro? Não, está tudo escuro. E muitas virgens estão dormindo. Infelizmente, muitas das virgens dormindo não estão guardando o azeite para as suas lâmpadas. Continuemos. Assim, nós colocamos a palavra de Daniel 7, verso 21. Eu vou ler esses versos, vamos ver que esse aspecto de terminar, destruir o poder do povo santo é citado continuamente em Daniel 7, 21, quando diz: eu olhava e eis que essa conta fazia guerra contra os santos e os vencia. Daniel 11, 33, sabemos hoje mesmo esse texto, esse verso. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por muitos dias. Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6 a 10, também lemos, quando fala daqueles que trazem perseguição contra os salvos. E Apocalipse 13, 7, vou ler agora, quando a palavra diz: verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então é isso aí, o avanço da iniquidade, dos emissários das trevas contra a obra de Deus. É onde outra vez a palavra que encontramos também, o cobertor está curto. Não dá para cobrir dois não. Cada um guarde o azeite para si, não tem que repartir com ninguém. Ou a palavra, cada um dará conta de si. Porque todos estarão numa cama, um será tomado
outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão no moinho, uma será tomada, a outra será deixada. Aí está essa observação para nós. Continuando um pouco mais, verso 11 e 12, vamos estar continuando lendo. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, observe esse assunto, abominação desoladora, outra vez sendo dito, haverá 1290 dias, haverá 1290 dias, bem-aventurado, diz o verso 12, o que espera e chega até 1335 dias. Ah, os dias na Bíblia, os dias na Bíblia, quantas citações. Se temos já que a abominação desoladora foi colocada naquela época de Jesus subir ao céu, do diabo ser derribado à terra e do templo ser destruído, observe bem, que tempo é esse? De 1290 dias. As pessoas contam ano por dia, dia por ano. Se for contar a partir de Jesus 1290, já acabou, já tem sobra. Então a palavra tem algum outro significado. E depois acrescenta que bem-aventurado daquele que espera até mais 45 dias, ou seja, totalizando 1335 dias, aí fica um mistério. Ou seja, não é fácil dar interpretação desses números, não são anos, porque não tem sido anos. Já estamos com quase 2000 anos já depois de Jesus. 1290? 1335? Mas, não tendo uma interpretação clara, não sabendo o que é isso, uma coisa é não saber. É um tempo determinado, que está no controle de Deus. E esses 45 dias a mais, é melhor dizer o seguinte: se esperou até hoje, espera um pouquinho mais. Se foi fiel até hoje, fica fiel um pouquinho mais. Se aguentou a tribulação, sendo fiel ao Senhor, até hoje, 1290 dias, mais 45 dias. Ou seja, permaneça. Não considere como já teve no tempo que está à vontade, não. Seja vigilante. Em todo tempo, seja o alvo dos seus vestidos, nunca aponte o óleo sobre a sua cabeça. É guardar até hoje e mais ainda um tempo à frente. É a melhor forma de entender esses nomes. E não ficar contando, somando, subtraindo, multiplicando, e vai dizer alguma coisa que depois a gente vai ter uma desilusão. É ser fiel até um tempo e até além desse tempo. E a palavra fala isso: bem-aventurado aquele que esperar um pouco mais, sempre um pouco mais, sempre um pouco mais. Paulo chega a dizer que da vida desesperou. Paulo desesperou da vida, mas esperou um pouquinho. E o pouquinho que ele esperou, veio a resposta de Deus, o livramento e a continuidade dele ter a possibilidade de levar o Evangelho mais à frente. Continuando por fim, ao capítulo 12 e verso 13, último verso, nós temos a citação que lemos: do porém vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Que isso? Daniel estará na sua sorte no fim dos dias. Qual a sorte de Daniel? A mesma sorte de Abraão, mesma sorte de Isaac, mesma sorte que depois teve Paulo, mesma sorte que depois teve Estevão, mesma sorte que outros muitos tiveram. São recolhidos dessa vida, mas fiquemos com a palavra de Paulo a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Paulo não cita um dia ou outro dia, cita um dia, o último dia. Então não tem duas vindas, é um dia só, em que todos os justos serão premiados, galardoados com a coroa da justiça ou com a coroa da vida. Aqui está este nosso texto do capítulo 12. Revelação para o tempo do fim. Até Jesus voltar haverá angústia, qual nunca houve. Até o momento de nós estarmos no leito da enfermidade para sermos recolhidos desta vida, algumas enfermidades são rápidas, outras são demoradas, mas vamos guardar a fidelidade sempre. Sempre. O que Deus determinou vai cessar no seu devido tempo. Vai chegar um tempo que completa. O relógio de Deus dá o alarme, soa, é tempo. Aí a trombeta soará e a voz do arcanjo, todos, todos que estão nos sepulcros sairão para o juízo final e vinde benditos ou ide malditos. Que Deus nos abençoe por Jesus. Amém.